Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 454. E aí, Bia Fiorotto, tudo bem? Marvel pra você que pediu Marvel, tudo bem? Isso aí, a gente tentou, como é? Tentamos sair, mas nos puxaram de volta. Pois é, nós fomos chamados para um último trabalho. Isso, vamos falar de Thunderbolts, asterístico, que já estreou lá no dia 2 de maio de 2025, mas continua aí dominando as bilheterias, umas paradas né? de sucesso. E ele ganhou um novo título, mas a gente não vai falar esse título antes dos spoilers, tá? Já fiquem tranquilos. Muito bem. Mas antes... Ó, siga @cinemáticopod nas redes sociais, tá? Instagram, Blue Sky, TikTok, você ajuda nós, dá essa moral aí. Deixe seus comentários também nos cortes do Cinemático, manda pro seu amiguinho. Manda, marca. Fala, é esse podcast aqui, ó, que eu tinha falado. Exatamente. Quem gosta de cinema, de séries, o corte é um bom... Quem gosta de reclamação também, pode Isso, gostar. porta de entrada pra você mandar pra essa pessoa. Se você só escuta a gente no Spotify, deixe 5 estrelinhas aí. Ou se você quiser ver a gente, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/b9, tá o nosso canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o joinha, tudo aquilo que também, como eu falei, dá moral pra gente com os algoritmos, tá bom? Exato, ensina pra plataforma que a gente é bom e merece ser recomendado. Vamos pra pauta? Vamos! Pauta! We have no reliable heroes, and yet we still need protection. Witness the invincible, stronger than all of the Avengers rolled into one, and soon to be known as Earth's mightiest hero. Why would a god take orders from anyone at all? Maybe I need to show you what I'm capable of. Sentry's gone off the rails, and he's dangerous. Avengers, you're gone. No one is coming to save the day. We could be the people that are coming. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy. Bucky, you have the wrong people. We have all done bad things. You can live with it forever. Or you can do something about it. Being the hero, saving people in the streets. There is no higher calling. Muito bem, Bia. Thunderbolts, né? Falamos, mais um filme da Marvel, deixa pra lá, ninguém vai ligar, mas esse aí, de repente, a galera falou, não, agora vai. Agora a Marvel Agora ligaram, fez né? alguma coisa, isso. Ligaram. Bom, a gente começa falando do Jake Schreier, que é o diretor de Thunderbolts, asterisco. Que... Nunca ouvi falar. Pois é, mas você vai descobrir Ligar quem ele o nome é. à pessoa? Tá bom. Ele é um diretor e produtor estadunidense de 41 anos, achei ele novo. Como diretor, um dos grandes trabalhos dos últimos tempos é Treta, aquela série da Netflix, criada pelo Lee Sung-jin, mas todos os episódios são dirigidos por ele, pelo nosso amigo Jake. É mesmo? É mesmo. Olha só, parabéns, Jake. Gostei de Treta. Eu amei e tem Treta. cinemático, né? Cinemático 361, que eu não participei porque minha internet deu erro. Colaborou. Eu fiquei esperando o Merigo me mandar mensagem pra entrar no link. Ele já tinha mandado a mensagem e nunca chegou pra mim, foi. enfim. Mas tudo bem, eu adorei Treta Fica pra também. história. Ele também teve envolvido em episódios das séries Kidding, Skeleton Crew e Shameless. E de longas, tem 2 que se destacam, que são Frank e o Robô e Cidades de Papel, que é do John Green, né? O melhor John Green do ano. Então, e aí, só que não só de filmes e séries vive o nosso amigo Jake. Que ele também é diretor de clipes musicais. Ele dirigiu o clipe das Haim, do Kanye West, do Benny Blanco e da Selena Gomez. Olha só que Então ele é um homem variado, completo. né? Eclético. Eclético. Aí a gente tem 2 roteiristas desse filme. O Eric Pearson, que é o Marvete do time,
Então, ele fez os roteiros de Thor Ragnarok, Viúva Negra, Agente Carter, trabalhou em um monte de outras coisas como produtor, como consultor dentro da Marvel. Então, talvez ele tenha sido o famoso fonte única da verdade do trabalho. E a gente tem uma querida que já conversamos sobre ela aqui no Cinemático nos episódios de The Bear, que é a Joanna Callow. É mesmo, eu lembro do nome dela agora. Joanna Callow é showrunner de The Bear, produziu Treta, que é da onde eles se conhecem, do job que eles fizeram juntos. Ela também foi produtora de BoJack Horseman, Tuca e Bertie, Girl Boss, Rex, entre várias outras coisas muito legais. Então, Joanna tá envolvida nessa história. Bom, Marvel, né, Merigo? Vamos falar de fases. Marvel, Vamos falar bonequinho. Vamos falar de piu-piu-piu, né? Então, Thunderbolts, esse grupo de heróis, fizeram a sua estreia nos gibis em 97, numa edição do Incrível Hulk. E na linha do tempo que a gente acompanha nessas produções audiovisuais da Marvel, ele entra como o último filme da fase 5 do universo cinematográfico da Marvel. De curiosidade, a série que encerra... Porque é sempre isso, né? São as séries que saem e os filmes que saem. Então, Thunderbolts encerra a fase 5 e a série que encerra a fase 5 vai chegar agora em junho. É o Ironheart, que é a Mina de Ferro. Você que não tá ligando o nome à pessoa. Tô ligado ao Ironheart porque eu joguei Marvel Snap e no celular. E é mó boa a cartinha dela porque ela distribui energias para as outras cartinhas do lado. Enfim, quem é isso. Ela tá aí distribuindo energia Snap, deixa nas pra lá. cartinhas das séries também. E Tá vai bom. estrear o Ironheart agora em junho. Depois, a fase 6 vai começar com o filme do Quarteto Fantástico, que vai ter o Pedro Pascal. Isso, eu vi até passar o trailer antes do filme. E a série que inicia a fase 6 é Eyes of Wakanda. Tá bom. Então, pra você Às se vezes entender... acho que a Marvel nessas fases tá um pouco salpicando coisas. Essa aqui é um pouquinho essa fase, um pouquinho ali. Essa fase 5 começou com o Homem-Formiga e a Vespa, em 2023. Eu não entendo. Você que tá aí ouvindo, que entende qual é das fases, deixa aqui nos comentários qual é o critério. Isso, a gente não entende, tá? Eu e a Bia aqui, a gente não se importa, a gente não entende essas fases, a gente vê os filmes e tal, mas... Então não fica bravo, né? Ai, meu Deus, vocês não sabem nada, não sabem o que tem que estar comentando, vocês vão ter que ler 3.400 gibis para poder saber. Não, a gente não vai fazer isso. Mas se você quiser conteúdo de bicho, você pode ir lá no Chico Barney, que ele é super Marvete e sabe de tudo e mais um pouco, Exato. tá? E você pode contar e adicionar ao nosso conteúdo e à nossa conversa com o que, Bia? Com comentários gentis. Isso, com compartilhando o seu conhecimento. Seu conhecimento, isso aí. Perfeito. Enfim, o diretor, nosso amigo Jake, contou pro The Rap que ele começou a mandar ideias do que ele gostaria de fazer em Thunderbolts, porque assim, ele entrou na concorrência. Tá ligado? Nossa senhora. Gente, vai ter coitado. Thunderbolts, cada um manda o seu PPT vem? Até quinta-feira, 6 horas, pra gente fazer uma apresentação e entender quem é que vai pegar o projeto. Em 2022, o Jake passou tipo uns 7 meses mandando as ideias dele pra Marvel, tentando convencer de que ele era o melhor candidato a diretor. Num geral, ele falou muito sobre locações, sobre referências e ele usou Toy Story 3, Clube dos 5, Ronin, Cães de Aluguel e outros filmes pra falar sobre essa sensação interessante de só quando... Isso? Como assim só isso? Quer mais nada? Não quer mais nada, né? O nosso amigo Jake. Coisa Gostei. pouca. Isso, exato. Mas aí, Tá por que bom. que ele mandou esses filmes? Porque era pra falar sobre a sensação interessante de quando a gente vê um grupo de pessoas que não se conhece, não tem confiança um no outro, mas precisa se unir por algo maior. Tá. Então, era isso que ele queria, né? Ele tava dando essa referência por isso. E aí, tamanha a carteirada, deu certo. Ele ganhou a concorrência. Fechou o projeto. Aí, soaram na agência. Sabe quando fecha projeto em agência? Que faz... Sim, isso, a sineta lá. Exato. Distribuíram um salgadinho, coxinha pra todo mundo. Foi, né? hoje vai ter máquina de chopp. Mas vai ficar todo mundo aqui até as 10h30. Ai, que merda. Pro The Rap também, deu gatilho, né? Hoje vai ter máquina de chopp.
Ei, vocês vão trabalhar no fim de semana. É foda. Não, gente, cara, teve uma vez, da época que eu trabalhei em agência, que teve Bia, hoje vai ter, chamava... Tinha um nome em inglês pro que era, Beer Lógico. and Talk, tinha uma coisa assim. Aham. E aí assim, tipo, acabou e começou, a máquina de chopp chegou umas 5. O negócio começou umas 6. Aí deu 6h20, eu falei, bom, galera, vou lá, né? Quero ir embora, né? E aí, como assim? Mas nem começou. Eu falei, gente, eu lembro de falar assim, eu gosto muito de estar em casa. Isso. Eu tô exato. indo. e aí eu fui mesmo. Bom, Boa. nessa matéria do The Wrap, tudo que é diferente nesse filme é atribuído ao Jake, desde a ideia de ter o asterisco no título, até os trailers promocionais que referenciam só os filmes da A24. Então, tem um dos trailers que é muito divertido, que mostra eles no carro, assim, né, os heróis. E aí mostra, do mesmo diretor de fotografia de Cavaleiro Verde, compositor de trilha de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, designer de produção de Hereditário. Eles estavam tentando colar Sim. essa imagem de, poxa, aqui o negócio vai ser diferente. Legal. E aí, pra uma matéria publicada pela própria Marvel, o Jake contou que se surpreendeu com a liberdade que teve. Cara, muito falando bem da empresa pra empresa. Isso que eu ia falar, Nossa, porque ninguém gente. fala isso, né? Eu me tudo senti contra. super livre. Sério, não, sério. Quem diria, né? E aí ele contou que o Kevin... eu sempre esqueço, é Feige, né? Feige. Feige. Kevin Feige, também conhecido como Zé Boné, incentivou ele a fazer algo de diferente com esse filme. Só que entre os atores existe um consenso de que tinha um clima muito interessante de amor pelo que estava sendo feito. A Geraldine Viswanathan, que faz a Mel, que é a assistente da Valentina, também conhecida como Elaine Benes. Nossa, Elaine, eu fico muito feliz de ver ela nesses papéis da Marvel aí. Ela porque... é demais, né? Eu fiquei feliz exato. do dinheiro que ela deve ter ganhado nessa Isso, porra. totalmente. Essa atriz, a Geraldine, ela contou que dava pra ver o tanto que ele de fato se importava e que isso contagiava o set inteiro. E aí ela contou a seguinte história. Eu lembro quando fomos gravar no deserto, num helicóptero, e rolou um lens flare numa hora muito boa. E o Jake chorou, porque ficou muito feliz de ver tudo acontecendo num ritmo tão perfeito. Assim, o cara é muito cineasta. Chorou. Ele viu um lens Chorou flare com e lens ele flare. caiu uma lágrima. Entendeu? Talvez ele tivesse num dia um pouco mais sensível. Talvez, isso, né? Tá bom. Mas era isso. Foi tudo feito com carinho, pra tirar... Eu senti que essas entrevistas também são pra tirar a ideia de que as coisas da Marvel são feitas de forma robótica. Porque é isso, né, que tava rolando. Sim, Então eu acho que eles sim. estão passando um polimento diferente, assim, pra dar uma cara nova Era pra tudo essa a fase. linha de produção e agora não. Tem um artesanato aqui, né? Veja bem, né? Isso. Com cuidado. Muito bem. Colhido Sinopse. em fazendas orgânicas de heróis. Isso. Sinopse! Bora lá. Essa sinopse é adaptada do perfil do Instagram do Pátio Petrópolis Shopping. Tá bom. Um abraço, Petrópolis. Isso. Ouvintes de Até Petrópolis. hoje, como que foi que shopping que você falou no episódio aí? Acho que o Palladium. Até hoje chega de comentário Curitiba. das pessoas falando: pô, eu vou muito no Palladium. Um beijo, pessoal frequentador Beijo, aí do galera. Paládio de Curitiba. Isso aí. Vamos lá. Em Thunderbolts, uma equipe de anti-heróis é recrutada para uma missão perigosa. O grupo de desajustados é obrigado a embarcar num plano ofensivo que os fará confrontar seus maiores traumas e cicatrizes do passado. Muito bem. A repercussão do filme no Rotten Tomatoes, 88% de aprovação da crítica versus 94% do público. No Letterboxd, 3.7 de 5 e no Metacritic, 68 de 100. Ou seja, lá em cima, né? Tá bem alta aí a avaliação do filme. E já são 2 semanas, né, Bia, de estreia. Eu nem não vi, tá, os números, mas eu só vi a manchete dizendo que Thunderbolts lá nos Estados Unidos continuava liderando ficou em primeiro lugar na bilheteria. Então, tá faturando tudo isso mesmo? Como é que é? Tá faturando bastantão. É um filme, aí, cifras Marvel Disney, né? A gente Lógico. tava acostumado A gente a tava falar nos de... 10 milhões, né? 15, tá Isso. certo.
Custou Agora- entre 180 e 200 milhões de dólares. Claro, lógico. É foda. Os caras Dá é pra foda, fazer- os caras é foda. Fazer 20 filmes com o dinheiro. mas, Quantos bom. Anoras, né? Que Isso, Anora custou quantos pouquinho. Que a gente assistiu lá, que a gente adorou, Os Pecadores também, O que era um orçamento Pecadores. baixo, né? Bom, galera, é bastante. Já faturou, desde a estreia, mais de 272 milhões e 154. Eita, caramba. Piscou, pagou. Tá É. pronto, tá pago, tá feito, tá tudo certo. E os Thunderbolts vão voltar, claro, porque eles fazem parte dessa nova fase. Também já sabemos disso porque aparece na cartela no final, né? Os Thunderbolts Isso. vão Tem voltar. cenas pós-créditos, né? Tem que depois a gente duas, comenta. gente. Isso. Isso é Marvel. Isso aí. Sempre, mas aí Marvel é isso. As pessoas nem levantam. Então, Não levantam, isso. Ninguém foi embora, ficou todo mundo lá. ficou tudo bem. É. Inclusive, Não foi que nem que filme que teve cena aí, foi os Pecadores, que a a galera cena foi final embora. eu não sabia. Mas Sim. devia ter desconfiado, porque o Ryan Coogler é Marvel também, né? Ah, é verdade, ele é Marvete. Devia Muito ter bem. desconfiado, mas não tem problema não. É Muito isso. bem. Então tá bom, vamos lá falar primeiro sem spoilers. Vou começar, tá, Bia? Comece tu. Falar que... Bom, a gente já deixou claro aqui nesse podcast, né, o quanto a gente tá cansado, né? Estamos a gente já falou isso cansados. antes. Cansado, Basta. tanto que a gente pulou alguns filmes aí, o próprio último Capitão América, a gente falou, deixa pra lá, e pelo As jeito séries. todo mundo deixou pra lá séries, porque é muita coisa e meio que mais do mesmo, né? Então isso tem acontecido. A gente fez o Deadpool versus Wolverine por conta do hype, né? De que. e Todo no mundo fim- brigou comigo nos comentários, mas tudo bem. Exato. E a gente falou lá um pouco das nossas percepções, e eu até falei que eu tava cansado e eu preferia, talvez, que a Marvel fosse mais... Eu gosto mais quando vai pra esse negócio, vamos fazer galhofa e fazer piada. Eu acho que eu me divirto mais do que quando a coisa se leva a sério. Aqui nos Thunderbolts, eles claramente tentam se equilibrar entre alguns tons aí de cinza, né? 50 tons de cinza, que vale tanto pra história quanto pra fotografia, que eu fiquei agora triste que o diretor de fotografia é o mesmo do Cavaleiro Verde, que é um filme lindo e incrível, porque você tem um filme completamente cinzento, né? Sem graça, não é? Ficou faltando, né? Comprar mais cor. Ficou O toner faltando. tava baixo. Isso, o filme é meio feio, assim, se você for pensar. Não tem nada de criativo visualmente falando. Ele é bruto, né? Bruto, exato. E tem essa questão do equilíbrio aí de humor, né? De melancolia, de cenas de ação, dessa questão de trauma. Eu sempre fui um cara que fui crítico do humor da Marvel, que eu achava que era sempre muito salpicado, assim, né? Vamos jogando algumas pitadelas de humor em cenas e algumas coisas funcionam e outras não. E aqui nesse filme, isso pra mim é bastante claro, né? E às vezes parece meio desajeitado a forma como algumas piadas entram e pra mim não funcionam. Uma ou outra ali eu dei uma risadinha, mas de resto... É o arzinho, né? O arzinho, exato, dou de ombros, assim. E eu valorizo aqui a tentativa dessa exploração temática do filme, né, de falar de trauma, de solidão, enfim. Tem uma discussão sobre saúde mental no filme que eu acho que é legal, que é sincera, né, que é bem feita e acho que tem, dentro de um blockbuster, né, da Marvel, eu acho que é bem colocada, bem feita, mas... É difícil fugir da fórmula, né, do filme de equipe, de desajustados, né, de ter um final onde você vai ter uma grande ameaça, que eu também, de novo, aqui valorizo a maneira como eles não vão muito para essa grande ameaça, né, sei lá, raios vindo do céu e uma grande nave que vai destruir o mundo, mas ainda assim... tem um final levado para esse lado da grande ameaça, com uma grande ação, porque eles precisam terminar o filme. Tem que ter isso, né? Pô, paguei meu ingresso, quero no mínimo 2 horas e muita lutinha. Então, acho que é difícil fugir dessa convenção, né? E dessa fórmula do filme de herói que tá cansada, né, no fim das contas. Não acho que é uma renovação da Marvel, mas também
não dá pra não dizer que esse é um dos melhores filmes dos últimos Marvel, né? Acho que não é um grande elogio, né? Não é um grande elogio, não quer dizer grande coisa. Ainda assim, acho que ele funciona, né? É divertidinho, passa rápido, tem alguns pontos altos aí nessa interação de equilibrar comédia e drama, né? Algumas, como eu falei, não funcionam, mas outras são legaisinhas, principalmente a piadinha com o tal do Bob, né? Não sei se já é um spoiler, mas enfim, não, tem o acho Bob. Acho que não. Que é legalzinha, divertida. Tem a Florence Pugh, que é o maior trunfo do filme pra mim, né? Acho que ela é tem a personalidade do filme. Ela é a personalidade, exatamente. Acho que tem um timing cômico dela e também de trazer essa profundidade emocional que o filme tá tentando colocar, que pra mim é muito por conta dela, né? De conseguir colocar ali. Mas eu acho que como eles fazem essa... Você falou da piada com a 24, eu não sabia. Faltou, talvez... Não sei nem se a Marvel quer isso também, tá? Às vezes a Marvel quer só faturar mais 300 trilhões de dólares e acabou. Provavelmente deve ser esse o objetivo. Mas se a intenção era brincar com esse lance da 24, talvez falta um pouco mais de coragem artística aí pra mergulhar o filme de vez nessa pegada mais introspectiva que eles tentam colocar em alguns momentos e nessa discussão de saúde mental aí, que eu acho que talvez se o filme fosse muito pra isso, talvez eu chegasse aqui e falasse, meu, puta, incrível, explodiu minha cabeça, nunca imaginei que a Marvel poderia contar e tratar de um tema tão sério dessa maneira, né, dentro de um filme de super-herói. Mas claramente eles estão tentando equilibrar os pratinhos e ao mesmo tempo que eles querem entregar um pouco dessa... Você falou da Joanna Kahlo aí, né? Que eu imagino ela... Não, gente, precisa colocar aqui mais, né? Imagina conteúdo. Essa reunião, Merigo. Precisa mais conteúdo nisso aqui, mais profundidade nesses personagens, né? E ao mesmo tempo ela querendo botar isso e o outro lado, não, veja bem, mas aqui põe uma lutinha, aqui põe uma piadinha, aqui dá uma equilibrada, né? Não vamos deixar o fã da Marvel sair triste do cinema, né? Então, dá pra enxergar eles tentando equilibrar esses temas. Mas, enfim, legal, sim. Comparando com os últimos, né? Acho que tem uma boa diversão, mas não é uma renovação da Marvel, não vejo uma ligação para agora a fase 6, né? Que, nossa, meu Deus, explosiva essa ligação. Estou... tudo de novo. Agora quero viver esse momento tudo de novo. Não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Enfim, é isso. E você, Bia? Cara, eu achei legal, normal. Eu concordo muito com você na questão da fórmula. Era exatamente esse o meu ponto também. Formulaico. Por um motivo... Porque também funciona, mas eu já sei. Essa é a pena, né? Eu já sei o que vai acontecer. Porque, com exceção de uma cena que é mais emocionante, no final mesmo, assim, que eles se deixam ser super coração e essa cena acontecer, essas piadas... Então, assim, dois russos, né? É claro que a piada vai ser... É óbvio, né? Que a piada vai ser essa. Isso, totalmente. Muito estereotipado, né? E o David Harbour, eu vi ele no Brasil. Eu vi ele na D23, ele veio pra cá. Na época do Stranger Things? Não, por causa do Thunderbolts mesmo. Ele veio... D23, né? Lógico, D23, da Disney, né? Você tava confundindo com o CCXP, né? Isso. Foi o painel que, inclusive, o Kevin Feige distribuiu o boné. Está aqui em casa, o boné do Hulk, do Harrison Ford. Sei. Cara, enfim, um homem muito megalomaníaco. E aí eu vi ele falando de Thunderbolts, era só um promo, a gente não viu nenhuma cena especial. Aí depois teve a Florence Pugh gravando dentro de um cativeiro de gravação. Hi, Brazil, this is Florence. Aí todo mundo... Sei. I can't wait for you to see the movie. It's going to be incredible. Lembrando que no Brasil ela tomou uma pulseira no olho na CCXP, né? Ela veio pra cá... Jogaram nela? Jogaram uma pulseirinha da amizade pra ela, que acertaram na retina dela. Meu Deus. Talvez ela tenha ficado um pouco traumatizada. Eu gosto muito dela. Muito. Eu acho ela uma excelente atriz. Eu gosto de ver coisas dela. E é como você falou, ela é a alma do filme. Se fosse outra atriz ali, não tinha dado certo a brincadeira. Talvez não tão certo.
Eu gosto... E a outra coisa, Julia Louis-Dreyfus fazendo uma vilã... Ela tá meio VIP, né? Onde que foi que ela foi apresentada? Foi numa das séries, né? Que ela apareceu primeiro. Acho que foi uma série que eu assisti. Que é esse personagem que ela é política, né? Mas ao mesmo tempo vilanesca, assim, né? Aí ela fez uma participação em algum dos... Sei lá, o Homem-Formiga. E agora, enfim... Vai salpicando, né? Gente, eu não assisto Marvel há muitos anos. Eu não assisti Vingadores Ultimato. Não é que... Pois não, é. aí, Bia. Não assisti. Aí eu vou ter que dar razão pra nossa liga agora pra Polícia Militar, vem me prender. Vou ligar, vou ter que te denunciar. Porque é o último grande filme da Marvel. Então, mas aí eu já tava... Ultimato. Você sabe o que... Posso falar uma coisa? Você não vai lembrar disso porque você tem memória de peixe de aquário. Mas eu te falei isso já faz tempo, quando a gente foi gravar, quando a gente ainda tinha o outro estúdio do B9 lá na Paz Leme. E eu falei isso pra você, e você entrando no estúdio, abrindo a porta, você teve esta mesma exata reação. Como é a amizade, Mas você tinha corrigido isso que desde coisa então. Linda. Não corrigi. Mas aí, assim, foram 4 minutos que o Caio me explicou antes da gente assistir o filme e ficou tudo bem. E bom, então... vamos combinar? Não precisa muito também, né? Não dá pra dizer isso? É porque eu fiquei assim... não foi antes do filme, foi depois do filme. Porque eu fiquei assim... Mas escuta, cadê o fulano? É que eu não quero dar spoiler. Cadê fulano, esse Clã de Beltrano? Onde é que foi parar esses aí? É que lá no filme aconteceu tal coisa. Bom, entendi. Mas aí é isso, entendeu? É uma conversa, tá resolvido. Então eu aproveitei. Você falou das séries, eu acho que não precisa ter assistido todas essas séries. Tem alguns elementos ali que os nerdolas mais malucos vão identificar, mas por público geral, como nós... Não fala assim, são super fãs. Super fandom. Super fãs, pessoas que dedicam a vida, enfim. Perfeito. Então, eu me diverti com a Florence. Eu fiquei pensando sobre esse desafio de atuação pra ela, né? Deve ter sido bom. Eu me diverti, apesar dessas piadinhas salpicadas, essas tiradinhas. Essas tiradinhas que eu não aguento, assim. Ninguém fala assim. É que nem assistir Succession, né? Quem é que fala assim? Ninguém fala assim. Isso. Mas algumas pra mim funcionaram. O trunfo, o que eu achei mais legal do filme foi essa história. De novo, não é novidade falar sobre conexão por trauma. Mas é bem feito. A metáfora, ela é boa. A metáfora visual é legal. A vilã, ela cai um pouco no... Ela é malvada porque gosta de fazer malvadezes. Isso, exatamente. Né? Ela é um pouco malvada por motivos de maldade. Mas tudo bem também. E a melhor coisa, é um filme curto. Não são 2h40. Na hora que eu já tava meio... Nossa, que horas que vai acabar? Acabou. Aí só tem que ficar lá sentadinho conversando enquanto tá o... Enquanto vai subindo ali, e aí você tá esperando as outras 2 cenas que certamente vem aí. E eu achei legal que os créditos têm a ver também. Você, enquanto tá esperando a outra cena, eu não sei se eles já estavam fazendo isso há algum tempo, mas eu só vi agora, que é usando as imagens dos créditos pra continuar contando o que aconteceu depois do anúncio do final do filme. Então tem uns cortes de jornal ali... Capa da revista, uma capa da revista que imita a foto do Queen, achei divertido. É verdade. Então é isso, mas o nível de carisma desses personagens, ele tá num nível Marvel, assim. Eu não senti que eles foram, assim como você, eu senti falta de uma aposta maior no diferente. Seja esse diferente qual for que eles quisessem, enfim. Mas... A Marvel só vai voltar a ganhar minha atenção. Nossa, como eles querem minha atenção. Tem uma foto minha lá no escritório. Como é que a gente vai ganhar a Bia de volta? Mas eu acho que a Marvel só vai ganhar a minha atenção de novo quando eles, de fato, quiserem me contar uma coisa diferente. Sabe? A coisa da Marvel que eu mais gostei dos últimos tempos foi o WandaVision. Porque eu achei que tinha algo diferente também no formato. E também tinha uma coisa pra galera que gosta muito de entretenimento e televisão... E descobrindo as referências daqueles episódios que faziam homenagens a coisas famosas da televisão americana. Sim, sim. Mas eu sei que o Agatha All Along já me falaram que eu vou gostar muito porque tem a Patti LuPone, que é uma grande diva do teatro musical e da Broadway, que é uma série musical também e tal. Eu não assisti ainda, eu tô esperando a vontade de vir, tá? Na hora que vier...
Eu prometo. Mas é isso, gente. Eu quero assistir esse Quarteto Fantástico por causa do Pedro Pascal. Eu não vou nem fingir que é por outro motivo. Que eu queria falar sobre isso também, mas queria ir pros spoilers. Vamos pros spoilers, então, pra nós continuar. Spoilers! Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Breed is people! Fala, Bia, do Quarteto Fantástico. Eu quero ver o Pedro Pascal de Colan, é isso. Tem isso e eu vi o trailer que eu não tinha assistido ainda, eu vi na sessão antes do filme. Eu fiquei interessado na brincadeira de época ali, né? Ser uma coisa que parece visualmente mais rica, criativa, né? Menos, né, Nova York, CGI, toda cinza sendo quebrada. Talvez tenha um lance ali. Outra coisa, né? Já deu a maior briga essa história de ficar destruindo a cidade. E a gente continua destruindo a cidade. Acabou? Acabou a conversa? Porque teve um filme que era só disso. Metade brigando porque tem que destruir, metade brigando pra não quebrar vidraça de banco. Aí agora... Mas a cena pós-crédito é do Quarteto Fantástico, né? A última cena. A última cena, exato. Que eles veem o 4 ali. E aí muito... Enfim, quando eu vi aquele 4, eu achei primeiro que era o A de Avengers. Aí eu fiquei, gente, eles estavam vivos! E aí, o tempo todo. Não, burra, não era. Então, na hora que começa essa história, The New Avengers, eu fiquei, escuta, boa. Cadê os antigos? Como assim eles não vão voltar? O que aconteceu? Aí um pessoal tão bacana, vocês estão excluindo eles. E aí eu descobri que o estalo do Thanos... varreu a galera e realmente não teve como salvar muita gente. E aí eu lembrei que eu sabia disso, na verdade, porque no WandaVision é isso, né? O Visão morreu, e aí ela fica piradona lá. Mas eu gostei muito, pra mim se destaca super a cena que o rapaz lá tá batendo na própria sombra. Isso, Bob. O Bob. Que é o eles Sentinela. vão... É o nome mais esquecível do mundo, né? Bob. E eles vão lá e seguram ele. Lindo! Mais disso, gente. Mais coração. Porque exatamente. é muito legal a ideia dessas pessoas. Uma coisa que eu gostei do filme, é a ideia das pessoas que tinham tudo pra não se unirem e não escolherem esse lado. E elas foram lá e escolheram. Legal. Elas poderiam ter, como deram a entender no começo, cada um vai pro seu lado, aqui ninguém é de ninguém, isso aí, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas aí, quando eles contrariam a estatística pra conseguirem se unir, e naquela cena em específico, eles fazem isso por meio de amor mesmo. E aí eu fico pensando, assim, eu não sei se não é o que o público da Marvel quer ver. Não sei se eles acham piegas e tal, mas eu achei bom que tá lá. Que é assim, cara, nem tudo é na porrada, nem tudo... Na porrada, destruir tudo, mata, né? Isso. Não é, joga uma nem pedra tudo em cima. Isso. Tem umas horas que o triunfo é na vulnerabilidade. Então, eu achei bonita a cena. Eu achei que a Florence nessa cena está muito bem em expressão e no jeito que ela vai até ele, quando ela saca o que ela tem que fazer e do jeito que ela vai até ele, é com uma urgência muito boa. Isso. Pra mim, porra, a cereja do filme. O que ela fala lá sobre o que ela tá sentindo, eu acho que a gente sente, porque a gente não tem... essa história dela não é contada, né? Num todo ali. A gente tem alguns relances de flashback. Ela aparece antes no filme da Viúva Negra. Isso, exatamente. Né? Só que a maneira como ela tá contando, interpretando aquilo, você sente essa verdade aí de que realmente ela, né? Que ela fala do vácuo, né? Que ela se sente, né? Sem propósito e tudo mais. Eu acho que esse carisma, esse timing aí da Florence Pugh que coloca essa profundidade emocional na personagem. E eu adorei também essa cena, essa escolha de... Parecia que não, de novo, né? Vamos botar o super vilão, super indestrutível, e eles vão ter que se unir pra vencer esse vilão. Então é quando o filme dá uma baixada de bola e... Não, é assim que a gente vai resolver? Puta, falei, é isso aí, parabéns.
Gostei. Pois é, agora pensando, pode ter sido até uma armadilha, né? Sim, completamente, porque, né, essa é a fórmula completa do filme de herói. Agora, o bagulho dos Novos Vingadores, eu não me importo tanto com o universo da Marvel pra ficar puto com isso. Mas se eu fosse fã, eu ficaria putaço de com uma semana de filme ser colocado o título, gente. eles colocarem a brincadeira dos Novos Vingadores, porque eu já cheguei no filme sabendo disso, esperando só o momento em que isso ia acontecer. Então, quando a personagem lá Só pra quem tá nos spoilers porque não liga e não viu nada, o nome do filme é Thunderbolts asterisco. Isso. E obrigatoriamente asterisco. E aí, uma semana depois da estreia do filme, como o Merigo falou, tava em todas as redes sociais, em todos os portais que cobrem entretenimento, todo o elenco junto, tirando o nome Thunderbolts da frente do pôster e revelando New Avengers. O asterisco era isso. Isso aí. E é oficial, assim, eles outdoor, pelas cidades do mundo. É foda, né? As empenas, eles pintaram em cima, Novos Vingadores. Então, eu já fui ver o filme sabendo, esperando que horas que isso ia acontecer. E quando a personagem lá da VIP fala... que alguém fala pra lá, você tá com essa sua obsessão de encontrar Novos Vingadores. Eu falei, tá bom, já sei que é isso, entende? Então isso é uma coisa que não tem surpresa nenhuma, porque é um spoiler institucionalizado, né? Eles escolheram com uma semana de estreia fazer isso. Enfim, Mas o de novo... super fã já não sabe de... Gente, é foda. Eu vou pedir de novo nos comentários essa história, porque como eu não sou o público há muitos anos mais... Eu fico vivendo meio de em paralelo a essas também. Coisas. Lateral, eu não sei se né? já tem a pista de que vai ter esse negócio, então tudo bem falar. Mas ao mesmo tempo, é isso. Eu também vi antes de ver o filme. Também já sabia que vai chegar em algum momento. Eu só não lembrava direito por quê, mas enfim. A minha memória também não é das melhores, apesar de eu ter xingado a memória do Merigo. Mas eu também aproveitei o caminho de outros jeitos, vai. Sim, não. Tudo bem, mas se eles esperavam algum impacto comigo ali no final, né? Os Novos Vingadores... Olha lá a sua foto também na sala da Marvel. Como é que a gente vai impactar o Merigo? Não teve nenhum, porque eles escolheram contar que era Novos Vingadores. Exato. Enfim, se fosse uma coisa que eu me importasse muito, eu ia ficar bem pé da vida. Mas assim, eu não senti vontade... De novo, quero ver o Quarteto Fantástico muito por causa disso também. A estética... Eu assisti o Quarteto Fantástico dos anos 2000... Então, eu queria ver qual foi e tal. Mas esse filme não me deu vontade de voltar. De ver o Thunderbolts 2. Vontade de voltar a acompanhar o universo, assim. Porque... entendi, sim. Agora vou chegar em casa e assistir todas as séries que eu perdi, porque... Ou talvez não, mas agora eu quero ver o que vai lançar pra frente. Deixa eu ver um resumo aqui no YouTube e me inteirar. Não me deu essa coisa. Acho que justamente pelo que a gente contou. Tem uma coisa legal de diferente, mas não me provou... De novo, não tem que me provar nada. Mas não me provou que mudou. É um ex que eu terminei. Não porque agora era eu mudei. abusivo, mas porque também não tava muito legal. Desgastou a nossa relação. Eu reencontrei ele ontem numa festa. E viu que ele tá ele igual. Cortou o cabelo. Ele tá tacou de perfume. mas tá igual. Ele apareceu com uma menina linda. Eu fiquei pensando, nossa, será que essa menina linda deveria ser eu de volta? Ou talvez entrar aí? Não, mas aí eu ouvi o papo dele, tá igual. Tá igual. Bela comparação. Então é isso, assim. Então é vamos ficar de olho. Talvez comecem a pipocar nessa nova fase. De novo, o que diz que é uma fase ou que não é, né? Enfim, a mente de Kevin Feige. Mas talvez comecem a acontecer coisas mais interessantes. Mas concordo com o Merigo, faço das palavras dele a minha. Enquanto não se aprofundar na aposta do diferente, não terá o meu voto. Boa. Vamos dar notinhas? Vamos! Eu vou 3 estrelinhas, legal, normal. Eu vou dar 3 também. Olha aí, fácil. Tá feita a média. Muito 3 bem. estrelas. Eu queria saber se alguém que viu Thunderbolts teve a impressão contrária. Viu o Waze e falou, putz, quero reconquistar ele. Quero voltar. Quero voltar. Boa. Então,
Deixem aí Muito nos bem, comentários comente com aí no carinho. YouTube, Sem no brigar Spotify. por causa de gibi, hein? Pelo amor de Deus. Porra! Pelo amor de Deus. Vou tatuar essa frase, sem brigar por causa de gibi. É isso, eu não eduquei vocês assim, não. Boa, gente. Valeu, Bia. Beijo. Beijo. Até semana que vem, quer dizer... Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau.